Muito bem, bom dia a todos, feliz sábado, glória a Deus, louvado seja Deus que estamos juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus. E o nosso tema hoje é esse aqui, o selamento do povo de Deus. O selo de Deus, irmão, nós conhecemos o selo de Deus, é isso que a gente fala, né? Que legal. Mas durante nossos dias aqui, como o irmão acabou de comentar, nós falamos sobre o selamento, o julgamento, e vídeos que vai começar por quem? Alguém lembra? Pela casa de Deus. E lembra quem é a pessoa que vai ser o primeiro a julgar da casa de Deus? Lembra quem é? Quem? O ancião. Depois dos anciões vem a liderança. Isso vamos estar estudando um pouquinho sobre esse assunto hoje. Tá bom? Quero pedir que você abra sua Bíblia comigo, o livro de Ezequiel. Esse tema ele começa em Ezequiel capítulo 7, tá? Mas nós vamos hoje e no próximo dia que vamos estar novamente aqui trazendo a mensagem. Esse tema ele é bem... São vários dias, mas nós resumimos aí duas mensagens. Hoje e no sábado, dia 18. Nós vamos estudar hoje aqui, o que vamos estar estudando está baseado no capítulo 9, mas eu quero só trazer o versículo 7, só para a gente fazer uma reflexão e que a gente possa levar para casa essa mensagem a partir do capítulo 7, de Ezequiel capítulo 7, o capítulo 8, e então estaremos no capítulo 9. No capítulo 7 a Bíblia deixa claro para nós: o fim vem, o fim vem. E você vai lendo no versículo 2, vindo sobre os quatro cantos da terra, nós sabemos, norte, sul, leste e oeste. Só que daqui do capítulo 7 e o capítulo 8, você vai encontrar 10 vezes a palavra abominação. E essa da palavra abominação, ela está relacionada ao povo de Deus, ao povo de Israel. E você sabe o que é abominação, é isso? Quem não souber, não quiser esclarecer melhor, posso estar explicando para você depois o que quer dizer essas palavras abominação, abominação, o povo de Deus cometendo abominação. E a gente pega um verso desse aqui e então pensa assim: não, mas isso aqui era para o tempo lá de Ezequiel. Só que nessa casa, nessa igreja, Deus chamou uma profetisa. Chamou ou não chamou? Chamou. Qual o nome dela? Você lembra? Ellen White. E ela vai trazer uma explicação dessa mensagem para nós e vai mostrar para mim e para você que essa mensagem não é para o tempo deles, é para o nosso tempo, o tempo que estão vivendo agora. Tá? E você fica com esse dever de casa então no capítulo 7 e capítulo 8, tá bom? O que vamos estudar no capítulo 9, que é o ápice dessa situação toda que está nesses dois capítulos. Nós vamos entrar agora aqui no capítulo 9 e vamos ler o versículo 1 em diante. Mas antes da gente começar a leitura, quero pedir para que você curve a sua fronte e vamos fazer uma oração. Santo Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua presença aqui no nosso meio, no meio de pecadores como eu. Te louvamos, Pai, porque tua palavra já está aberta e queremos que o Senhor fale no nosso coração e que a mensagem que o Senhor separou para nós venha fazer uma diferença na nossa vida, venha moldar em cada um de nós a tua imagem, a tua semelhança, e que cada um de nós venha estar preparado para aquele grande dia, que é o dia da tua volta. Enquanto o Senhor não vem, nós te agradecemos porque o Senhor vai esclarecendo o teu desejo para nós. E o que nós devemos fazer é tomar uma decisão ao teu lado e nos firmar na tua palavra. Permanece conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 9. O castigo de Jerusalém. Diz assim: então ouvi que gritava em alta voz, depois que passou essas outras passagens que eu falei para você, o 8, o 7 e o 8, tá? Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai os executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Verso 2: e eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura,
Entraram e se puseram junto ao altar de bronze, justamente onde está sendo feito ali o julgamento, né? Verso 3: E a glória do Deus de Israel se levantou do meio dos querubins, que estava no meio dos querubins, ao qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor chamou aos homens vestidos de linho, que tinham estojos de escrevedor à cintura, e lhe disse: Passai pelo meio da cidade e pelo meio de Jerusalém, e marcai com um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Verso 5: E aos outros disse: Ouvi eu, passai pela cidade após eles, sem que vossos olhos culpai, sem que vos compadeçais, matai. Verso 6: Matai a velhos, a moços, a virgens, a criança, a mulheres, exterminá-lo. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos achegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciões que estavam diante da casa. E ele disse: Contaminai a casa e enchei de mortos o átrio. E saíram e mataram na cidade. Havendo ele matado, e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra e clamei: Ó Senhor Deus, dar-se a casa que destruirá todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue, a cidade de injustiça, e eles ainda dizem: O Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Vamos ler até aqui. Que história interessante, né? Que passagem fascinante. O que vamos estar estudando? Já orei e peço que Deus fale de maneira poderosa no nosso coração, como tem falado, e que essa mensagem nos ajude a uma mudança de vida. Amém? A uma mudança urgente. Vamos passar aqui o que o servo do Senhor diz para nós, depois nós vamos voltar aqui novamente. A Bíblia diz para nós assim, que passava então o selamento do povo de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta: qual é o selo de Deus? Qual é o selo de Deus? O sábado? Tem certeza disso? Diz que é o sábado, né? Então vamos continuar. Vamos continuar. Olha aqui o que a serva do Senhor diz para nós. A ordem é... Qual era a ordem? O livro diz aqui, ó, testemunhos seletos, tá? Isso está no dos testemunhos seletos. A ordem é: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Esses que suspiram e que gemem haviam estado a pregar a palavra da vida, haviam reprovado, conselhado e suplicado alguns dos que estavam desonrando a Deus, arrependeram-se, humilharam-se o coração diante dele. Olha, aqui está acontecendo o seguinte: isso aqui são antes do momento das pragas. Olha o que vai acontecer aqui. Antes da volta de Jesus, o verso diz assim, capítulo 9, verso 1: Então ouvi que gritavam em alta voz: chegaram os executores da cidade, com a sua arma destruidora, com a sua arma esmagadora na mão. Armas esmagadoras servem para fazer o quê? Destruir. Para destruir. Então eles saem para destruir. E no meio desses homens que vão para destruir, surge um outro homem, vestido de linho, com vestiduras brancas, não é isso que mostra aí? Com estojo de escrevedor aqui na cintura. Ele tem um selo aqui. Aí ele diz assim: espera um pouco, nós precisamos selar
nós precisamos marcar um povo. Não é isso que diz aqui para nós? Marcar um povo. E qual é a característica desse povo? Esse povo que serão marcados, olha o que diz: serão aqueles que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio da cidade de Jerusalém. Jerusalém é o povo de Deus. Esses serão marcados. Que marca é essa? O selo de Deus. Deus vai colocar o seu selo. Eu perguntei qual é o selo de Deus. A gente diz o quê? Sábado. O sábado. Mas você está vendo aqui que os que serão selados são aqueles que estão fazendo o quê? Orando. Aqueles que estão buscando a Deus, implorando a Deus pelos pecados das pessoas, para que Deus perdoe, para que Deus abra a mente e o coração, para que a gente desperte do momento que estão vivendo. Esses é que serão selados, esses é que receberão o selo do Deus vivo. Os que estão implorando a Deus, os que estão chorando pelos pecados que se cometem no meio da igreja. Os selados não serão aqueles que estão apontando defeitos das pessoas. Isso está acontecendo muito. É verdade ou não é? Apontando o defeito, apontando o erro. Esses não receberão o selo de Deus. Mas aqueles que estão orando, de madrugada orando: Senhor, perdoa fulano, Senhor, desperta ele, para que ele veja o caminho que está entrando, Senhor, ajuda ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes nós temos orado por um irmão da nossa igreja? Quantas vezes nós temos ficado de jejum? Hoje vamos fazer um jejum por um irmão que saiu da igreja e seguiu outro rumo. Quantas vezes fizemos isso? As nossas orações, o Isaías chega a dizer que as nossas orações são orações egoístas. Nós oramos por quem? Vamos ser sinceros, por quem que nós oramos? Pode falar. Fala, gente, por quem é que nós oramos? Dedicamos tempos em oração, por quem é? Pela nossa família. Pela nossa família, por mim. Olha, Senhor, minha vida, olha, me ajuda. Olha como está aqui o meu filho. Olha, nós oramos por quem? Apenas por nós mesmos. Você lembra de alguém que dizia assim: estou bonito, eu sou assim, eu sou melhor, eu sou desse jeito, lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, lembra? De quem é essas características de ser egoísta, de orar apenas por ele mesmo, pedir apenas por ele mesmo. É assim muitas vezes a nossa oração. Por nós mesmos, por mim mesmo, pelo meu filho. A gente ora pelo meu filho que está nas drogas, vou ficar de jejum e oração, enquanto o filho do irmão, da irmã, também está passando pela mesma situação. Mas muitas vezes a gente passa por cima. A gente vai orar apenas por nós. Só que os selados aqui estão orando por quem? Deu para ver por quem estão orando? Por quantas pessoas? Por todas as pessoas, por todos os pecados que se cometem no meio da igreja. Eles estão orando. Aí diz assim, olha, versículo 3, capítulo 9, verso 3. A glória do Deus de Israel se levantou do meio dos querubins, ao qual estava indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, dizendo assim, que estava com estojos de escrevedor à cintura, e disse-lhe: passa pelo meio da cidade, passa pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa das abominações que se cometem no meio da igreja. Agora veja o verso 5. Aos outros, que outros é esse? Os que não estão orando, implorando a Deus pelos pecados das pessoas. Aos outros, disse ele assim, versículo 5. Aos outros disse eu: passai pela cidade. Após ele, sem que vossos olhos poupassem, fazer o quê? Sem que vos compadeçais, fazer o quê? Fazer o quê, gente? Fazer o quê? Só um talento. Vamos lá de novo. Fazer o quê? Matai. Agora olha o que vai dizer aqui: sem que vossos olhos poupais, sem que vos compadeçais, matai. É um verso muito forte. Matai a quem? Matai a quem? Como está na sua Bíblia aí? A velhos,
a moços, a virgens, a criança, a mulheres, exterminá-lo. Aí a gente diz assim, poxa, eu vou matar os velhinhos. Não é isso. Quando diz velho aqui, a Bíblia mostra que Jesus está sentado e tem os cabelos brancos como a neve. Quem olha diz assim, Jesus é um velhinho, não é isso? A palavra aqui, velho, não é a pessoa de idade, não é isso. O velho aqui são pessoas que já têm tempo de igreja, que conhecem a verdade de Deus de maneira profunda, mas não vivem aquilo que conhecem. Não tem muita gente assim? Tem ou não tem? Conhece, não, eu sou adventista de Deus. Vai vir até sou adventista de Deus. Já tem anos de igreja, conhece a profundidade da palavra de Deus, mas não vive da maneira que Deus mostra. Então ele diz, matai-a velhos, conhecedores da palavra. Pessoas que já têm tempo conhecendo a verdade de Cristo. Já foi ensinado, já foi explicado, até pregou já na igreja. Mas não pregou para as pessoas, pregou para os outros viverem, mas muitas vezes não está vivendo aquilo que está pregando. Esse é que ele diz, matai a velhos. Matai a quem mais? Acompanhe comigo lá, tá? A moços. Quem são os moços? Jovens. Até os jovens, irmão. Deixa eu fazer uma pergunta. Quero que ninguém se ofenda com a mensagem de hoje, tá? É apenas para a gente refletir que essa mensagem fez uma diferença muito grande na minha vida. Tem me ajudado muito a cada dia. Como estão os nossos jovens em geral? Hoje, meus queridos, com o celular o negócio ficou difícil demais, o controle da mente. Hoje nossos jovens, muitos estão internados num quarto. E a noite entra e a noite passa, e eles estão ali, jogando. Jogando, sabe contra quem? Contra o outro jovem que também é da igreja, lá na outra casa. De lá estão jogando um contra o outro aqui. E a noite passa, e a noite vai adentro, madrugada dentro, eles estão ali pegados. Quem não está vivendo assim, está viciado em pornografia, não perde nada, está conectado com tudo quanto é coisa de pornografia. Não falo isso para ofender ninguém, essa é a realidade de uma pesquisa que foi feita, como está vivendo. E assim está vivendo a humanidade. Só que o problema aqui não é com as pessoas lá de fora. O problema aqui está relacionado aonde? À igreja, ao povo de Israel. Viciado em todas as coisas que não prestam. Por isso que se você for ver o verso antes aqui do capítulo, você vai ver as abominações. No livro de Levítico, diz assim, ó, que o homem não deve ver a nudez a não ser da sua esposa. E a esposa não pode ver a nudez a não ser do seu esposo. Só essa que se pode ver. O que fizer outra coisa é abominação ao Senhor. Olha como ele diz. E esse negócio de nudez aí está virado uma febre. E o mais doído de falar é que muitos da igreja estão nesse caminho. Muitos jovens da nossa igreja estão tendo relação sexual antes do casamento. Antes do casamento. Aí diz, mas por que matar os jovens? Você está entendendo por quê? Isso é abominação aos olhos de Deus. Deus é um Deus santo, um Deus puro, e que é uma igreja santa e pura, sem mácula. Um povo santo, um povo separado. Essas coisas todos os outros povos fazem. Faz ou não faz? Faz. E o doído de falar que muita gente da nossa igreja, pais da nossa igreja, influenciam os seus filhos jovens e adolescentes a um caminho como esse. Vai, está na hora de namorar, vai logo, vai, te vira para lá, vai, a fulana tão bonitinha lá na igreja, meu querido, está feio o negócio. E tem jovens que
clube, eu sei de muita coisa que não vamos falar aqui no meio ao caso, mas que estão envolvidos aí em cada situação terrível. E aí muitas vezes vimos a igreja, vimos aqui uma bandeira na frente, e a gente olha e diz, que coisa legal, muito bonito, né? Mas só se você vê o que Ezequiel, Deus pega Ezequiel no capítulo 8, a Bíblia mostra que ele está reunido ali com os anciões da igreja. O Espírito Santo pega ele pelos cachos do cabelo e leva ele a um lugar e diz assim, olha, abre bem aqui. Aí ele abre aquele lugar. Aí ele agora olha, e ele olha. Ele diz, se você está vendo porque essas coisas estão acontecendo, você está vendo todas as abominações que o meu povo faz aqui nesse lugar. E Ezequiel fica tremendo, espantado de ver as pessoas que estavam do lado dele, na liderança da igreja, que caminhavam junto com ele, e que ele olha e ele diz, misericórdia, Senhor, esse é o povo nosso. E Jesus disse, são eles. Você está vendo, você conhece cada um desses aí. Ezequiel sai de lá apavorado de ver como o povo de Deus estava vivendo. Aí a serva do Senhor diz assim, não é para eles, é para o povo do fim. Olha que negócio tremendo. É o povo do fim, é a última igreja que está vivendo assim. Deus vai mostrar lá no passado o que estaria acontecendo hoje no presente. Aí diz, matai as jovens. Matai quem mais? Quem? Criança. Irmão, você leu as crianças. Mas a Bíblia diz que dos pequeninos é o reino dos céus. Diz ou não diz? E como é que vai matar até as crianças? Por que as crianças? Os pais ensinaram correto. Por que, irmão? Os pais ensinaram correto. Meus queridos, as crianças hoje, não estou condenando ninguém, por misericórdia, me entenda. Essa é a realidade que estamos vivendo como igreja. Tá? As crianças hoje, cada uma já tem o seu celular. Quem é que dá para eles? Eu sou contra o celular, por favor, me entenda, tá? Quem dá para eles? Os filhos pequenos trabalham e compram. Não é assim, não? E ali, nesse celular, entra tudo e vai contaminando a mente. Vamos para a igreja? Ah, não. Tem que fazer igreja. Vai perdendo o desejo pelas coisas de Deus. E eu queria te falar, nós falamos um tempo aqui na nossa série. Os jogos começam com um negócio simples e Deus faz. Jesus diz, não matarás. E os jogos ensinam, do começo ao final, matai, matai e matai. Sem morte não há jogo. Matai as crianças. E agora quem mais vai entrar nessa lista? Deu para ler aí? As virgens. Está virgem também na sua Bíblia? Eu não tenho. As virgens. Mas irmão, não tem as virgens. Não é isso que está dizendo aí? Hoje tem muita gente na igreja que a gente jura que é virgem. É isso que a Bíblia está mostrando para nós. Mas não é. Jura que está se preparando para um casamento correto, mas não está. As filhas de Ló eram virgens? Eram não? O que é que a Bíblia diz delas? Elas eram? Elas eram virgens, diz ou não diz? Mas elas eram virgens apenas numa parte do corpo. Porque a mente delas já estava totalmente corrompida. Isso deixa claro na história deles. No momento que eles saem da cidade, o que eles fizeram? Fizeram tudo que era acostumado a se fazer dentro da cidade. Foi ou não foi? A mente já estava corrompida. É por isso que diz, matai a virgens. Mas vamos para frente, vamos ler mais um aqui. Matai a virgens, crianças e mulheres, até exterminá-lo.
E as mulheres? Vai ficar para o nosso outro tema. Vamos ver se amanhã vou ter coragem aqui. Quem é que coloca o selo na nossa mente? Quem é que coloca o selo? Quem é que põe o selo? Quem é? É o Espírito Santo. E nós vamos entender como é que ele coloca esse selo. Você não pode perder o nosso outro tema. Tá? As mulheres, se você voltar aqui no capítulo 8, no capítulo 7, você vai ver que as mulheres estavam chorando a Tamuz. O que quer dizer esse chorando a Tamuz? Por isso que elas entram aqui nessa lista, tá? O que quer dizer esse chorando a Tamuz? São as coisas que o mundo oferece, que a pessoa quer viver igualzinho às coisas desse mundo. Você olha hoje, estou falando no contexto geral, tá? Hoje você olha para uma pessoa da Assembleia de Deus e a gente diz o que para ele? Você bateu o olho e você diz o quê? Assembleia de Deus. Diz ou não diz? Fala ou não fala? Você olhou, você diz: fulano é da Assembleia de Deus. Fulano é crente. Mas quando a gente bate o olho no Adventista, a gente diz a mesma coisa? Diz ou não diz? A gente conhecer, talvez a gente diga assim: olha, irmão Adventista. Mas a gente não conhecer a pessoa, é tudo igual. Tá ou não tá? Eu estive uma vez numa casa publicadora em Macapá, e era sexta-feira, antes do pôr do sol, e fui comprar ali uma lição, e o irmão disse assim, saiu, uma pessoa comprou e saiu, e disse assim: olha, ela disse: feliz sábado, irmão. Ele disse: feliz sábado. Aí ele conversando comigo, que já se conhecia, ele disse assim: irmão, hoje a gente não sabe quem é da igreja e quem não é. Tem muita gente que não é da igreja que vem comprar lição, mas está tudo igual, que não sabe quem é adventista e quem não é. Isso já faz tempo. Mas vamos para frente. Aí diz assim: matai as mulheres. Agora vamos continuar. Exterminá-lo. Mas a todo homem e mulher aqui, tá? Que tiver um sinal, não lhes achegueis. Começai por onde? Pelo meu santuário. Todo que tiver um sinal. Porque você vê em cima, ele vai marcando, não é isso? Tem um ali que vai marcar. Quem são esses que são marcados por esse sinal? Os que choram, os que gemem, os que estão implorando a Deus, estão madrugando a Deus, pedindo a Deus que perdoe os pecados da igreja, que desperte a igreja para o momento que estão vivendo. Esses serão selados pelo selo do Deus vivo. Mas os outros, você já viu o que vai acontecer. Então ele começa aqui, ó. Aí diz assim: começai pelo meu santuário, verso 7. Então começaram pelos anciões que estavam diante da casa. E ele disse: contaminai a casa e enchei de mortos os átrios. E saíram e mataram na cidade. Começai a matança por quem? Você vê que vai pegando as crianças, os velhos, mas a matança começou por quem? Pelos anciões. Não foi isso? Sai matando, mas não começa por eles. Tem um aí que você precisa começar por eles. Já lemos aqui que a serva do Senhor disse que aqueles que gemem, né? Olha aqui, tem um sinal. São aqueles que estão orando, que estão suplicando. Tá? Olha o que mais ele diz aqui. Ao tempo em que sua ira se manifestar em juízo, esses humildes e devotados seguidores de Cristo se distinguirão do resto do mundo pela angústia de sua alma, a qual se exprimem em lamentos e prantos, reprovações e advertências. Então tem um povo que é selado, eles estão fazendo o quê? Em lamentos e prantos, orando pela igreja. Mas a glória do Senhor aparta-se de Israel, se bem que muitos ainda mantivessem os aspectos formais da religião, faltava o seu poder e a sua presença. Muita gente acreditando que está salvo. Lembra do tempo da arca? Acreditava ali 7 dias depois que foi chover. Muitos ainda acreditando que estão vivendo uma vida correta, achando que estão de maneira certa, já foram julgados e nem sabem. Olha o que mais ela diz.
ao passo que outros procuram lançar uma capa sobre o mal existente e desculpam, não é isso? E desculpam a grande impiedade reinante em toda parte, os que têm o zelo pela honra de Deus e amor pelas almas não se calarão, a fim de granjear favor de ninguém. Sua alma justa aflige dia a dia pelas obras e costume profano dos ímpios. Então tem um povo na igreja que está orando pelas coisas erradas que acontecem no meio da igreja. Não para que Deus condene, mas para que Deus desperte e salve. Tem um povo orando. Tá? Esses receberão o selo. E ainda diz aqui, ó, pelas obras e costume dos profanos e que mais? Ímpios. Quem são os ímpios? Quem são os ímpios? Os ímpios a gente jura que são as pessoas que estão lá fora. É ou não é? Assim eu aprendi antes. Os ímpios são aqueles que estão lá fora. Queridos, os ímpios não são as pessoas que estão lá fora. Os ímpios, a palavra ímpio ela vem de impiedade. Mas para a pessoa fazer uma maldade, ela precisa conhecer o certo, não é isso? Então, se ela conhece o certo e faz o errado, ela está cometendo uma impiedade. Existe um povo que conhece a verdade, mas faz tudo errado. Ele é chamado de ímpio. Se eu conheço a verdade de Cristo, mas não vivo a verdade dele, eu sou considerado um ímpio. Tá? As pessoas de fora, pela Bíblia, são consideradas como os gentios. Eles são os gentios. Ímpio conhece e não vive ela. Esses são ímpios. Tá? Olha o que mais ela diz. São impotentes para deter a impetuosa torrente de iniquidade. E assim se enche de dores e sobressalto. Lamentos diante de Deus ao verem a religião desprezada nos próprios lares daqueles que receberam o quê? Grande luz. E tem um povo que tem conhecimento, nós estamos diante dele. É o povo da igreja adventista. Se você entrar lá no Google e pesquisar qual a igreja mais organizada do mundo, lá tem um nome: Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Se você pesquisar qual é o povo da Bíblia, você vai encontrar um nome por nome: Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um povo que conhece. Lamenta-se e aflige a sua alma porque se encontra aonde? Na igreja. O que? Orgulho, o que mais? Avareza, o que mais? Egoísmo, olha, engano de quase toda espécie. Eu queria que esse negócio fosse lá fora. Cara, é mais fácil para a gente entender, não é verdade? Mas onde é que ela diz? Na igreja, testemunhos seletos. O Espírito de Deus que impulsiona a aceitar a reprovação espezinhada, ao passo em que os servos de Satanás triunfam, Deus é desonrado e a verdade tornada sem nenhum efeito. O Espírito Santo vem na mente dizendo: esse é o caminho, andai por ele, te arrepende disso que você está fazendo. Quando alguém fala, a pessoa fica nervosa. Eu estava em uma das nossas igrejas, em algum lugar, onde eu fui convidado para passar uma mensagem, mas minha garganta não estava bem, convidei uma outra pessoa, e ele esteve lá. Eu fui passar a mensagem. E eu estava ali ao lado. Ele pegou a mensagem dele, e no final da mensagem dele, ele falou um pedacinho sobre mensagem de saúde. Ah, foi a gota. O ancião estava ao meu lado. Ele me cutucou aqui na costela e disse: quem é esse cara aí? Essa foi a palavra dele. Ele ficou nervoso, porque ele falou sobre um pedacinho da mensagem de saúde. E ficou revoltado. E chegando lá fora, ele começou então a semear aquela contenda que estava dentro dele. Com um com o outro. Tu viu o que ele falou sobre isso? Tu viu? Tu viu? E ficou naquele negócio. Alguém disse assim: ele é irmão do irmão Giovanni. Parece que jogou uma água no mão, como se fosse alguma coisa, né?
Mas você está entendendo como é que acontecem as coisas? O Espírito Santo trabalha para ir na mente, para trabalhar na nossa vida, mas a gente expulsa o Espírito Santo. Ela deixa claro que é espezinhado, sai, eu não quero saber disso, vai para lá, fala para outro, menos para mim. A minha vida está muito bem assim. Todo mundo quer mandar na minha vida. Já viu isso por aí? Leia comigo Romanos 1, verso 18. Quem encontrar primeiro, leia para a gente. Romanos 1, 18. Faz o quê? Detém a verdade para viver o quê? A injustiça. Quem é o povo que conhece a verdade, meus queridos? Quem é a igreja que conhece a verdade? Qual é? A ira de Deus vai contra quem? Sobre esses mesmos que conhecem, sabem que está mais. Não, Deus abandonou a terra, Deus não nos vê. Deus não está nem aí para isso. Vamos viver outras coisas, vamos mais para frente. A classe que não se entristece por seu próprio declínio, pelo declínio de quem? Pelo seu próprio declínio espiritual, e nem chora sobre os pecados dos outros, será deixado sem o selo de Deus. Vi que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da sua ira. Então, o que estamos lendo em Ezequiel está se relatando diretamente a nós como igreja. Então, os que não estiverem chorando, implorando a Deus, tá? O ancião, revista do ancião, revista bonita, né? Olha o que ela diz: os anciões, aqueles a quem Deus dera grande luz e que não havia ocupado o lugar de depositário dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Olha, vai ter, eu vi alguém comentando aqui que vai ter agora, vão ser chamadas pessoas para ser na liderança do próximo ano, né? Quando há uma reunião para conferir as pessoas do próximo ano, as pessoas confiam naquele que é o ancião. Depois vem confiança em quem? Na liderança. Eu vou votar no fulano, porque fulano é uma pessoa correta. Mas você vê o que Ezequiel, como Deus diz assim: vem aqui que eu vou te mostrar o que essa pessoa que tu jura que é correta está fazendo por trás. É isso que ele está dizendo. É isso que a serva do Senhor está dizendo. É isso que Deus está dizendo. Aí diz assim, olha: traíram o seu depósito. Foram pessoas que receberam grande luz. Para ser um ancião da igreja é uma pessoa que tem bastante conhecimento. E a confiança de todos quem? De todos os outros. Não é assim? Vamos votar no fulano, né? Não estou falando diretamente para ninguém aqui, por favor, me entenda, tá? É para a gente ver que isso acontece aonde? Em todas as nossas igrejas. E são mais de 200 igrejas religiosas no mundo, né? Mais de 200 países, né? Que tem a igreja adventista. Então, todo lugar que tem uma igreja adventista é reunido quem? A igreja, e é lançado então os anciões e a liderança da igreja. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Não precisa, não te preocupa com isso, vamos mais para frente, as coisas estão indo bem, sabe? Olha aqui, ó. Os tempos mudaram. Essas palavras fortalecem a incredulidade e dizem: o Senhor não fará bem nem mal, é demasiado misericordioso para visitar o seu povo em juízo. Não te preocupa com isso. Olha, eu vi com esses meus olhos aqui. Então eu vou falar mal do pastor, para vocês a gente entender. Nesse dia que eu estava lá, houve uma outra reunião. O pastor, aquela pessoa que reclamou era um líder. E o pastor disse: não te preocupa não, pode comer o que você quiser, Deus vai te salvar.
Eu ouvi isso da boca de um pastor. Não estou falando para condenar o pastor nem condenar ninguém. Para a gente entender o que Deus está mostrando para a sua serva. E o que Deus está mostrando para nós hoje. Amém? Amém. Não te preocupa com isso não. Fica tranquilo. Deus não vai te castigar não. Tu está devolvendo teu dízimo? Não estou. Então tá bom. Tu está comendo alimento imundo? Não tem problema. Fica assim mesmo. Vai vivendo aí. No final, aquele que começou a boa obra vai te transformar e vai te levar para o céu. Fica tranquilo. A gente confundindo o trabalho do Espírito Santo. Vamos para frente? Que a hora passa depressa, né? Assim, paz e segurança é um grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus as suas transgressões, a casa de Jacó e os seus pecados. Olha o que ela diz aqui. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, virgens, crianças e todos perecerão juntos. Famílias inteiras. Ela diz cão mudo, que não quer falar. Aí quem cria um cão quer que ele lata as pessoas que vai querer entrar no seu território, não é isso? Quando você entrar no território de Deus, com coisas erradas, você tem que chegar, não é para bater de Bíblia, como eu aprendi quando eu era na outra igreja, né? Ah, tem que bater de Bíblia. Não, não é isso, tem que chegar e tem que conversar a realidade do que é. As abominações pelas quais os fiéis suspiram e gemiam, era tudo quanto se podia ser definido por olhos finitos. Mas olha o que ela diz. Mas os pecados incomparavelmente piores, os que provocam o zelo de um Deus puro e santo, achavam-se como? Encobertos. São aqueles pecados que são cometidos lá na madrugada, quando ninguém está vendo. Ninguém está me vendo agora. Agora eu sei que está todo mundo e o celular está ligado. Antes, nós éramos conhecidos como conhecidos agora como o povo da Bíblia, né? Que dormia na luz da Bíblia. Era ou não era? Hoje, muitos estão dormindo na luz do celular. E fica aqui em pé, assim, o negócio cai no chão. E a pessoa está ali. Na luz do celular está dormindo. E deixa eu te falar, que não está vendo coisa boa, Deus conhece. O grande esquadrinhador dos corações sabe de todo pecado cometido de que maneira? Secretamente pelos obreiros da iniquidade. Essas pessoas chegam a se sentir seguras em seus enganos por causa da longanimidade divina. Dizem que o Senhor não vê e depois procedem como se ele houvesse abandonado a terra. Deus não está nem vendo isso, fica tranquilo. E ela diz, obreiro da iniquidade. Nós estamos caminhando para o final. Tá? Aqueles que têm sido considerados, olha essa aqui. Aqueles que têm sido considerados como dignos e justos, demonstrar-se-ão cabeça de facções na apostasia e exemplo da indiferença no abuso das misericórdias de Deus. Há pessoas que a gente diz, não, esse fulano aí, se não for para o céu, ninguém mais vai. Já viu essa palavra por aí? Ele não tolerará por mais tempo o seu ímpio procedimento, e na sua ira os tratará sem misericórdia. Meus queridos, tem um povo que vai sofrer mais do que os ímpios, são aqueles que conheceram a verdade e não viveram ela. Esse sofrimento o fogo vai ser muito mais intenso
do que para aqueles que conhecem. Ele fala que terá misericórdia do povo lá de Sodoma. Já viu essa passagem? Terá misericórdia do povo lá do dilúvio. E o povo final será tratado sem misericórdia, porque, olha, se tem uma igreja que tem toda a luz completa, é a igreja adventista. Luz completa ela tem, não falta nada. Agora é tempo de prepararmos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de homem ou mulheres impuros. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres cobiçosos, amantes do mundo. E tem alguma coisa na minha vida aqui, né, que é do mundo. É hora de abandonar. Do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou de coração enganoso. Todo aquele que recebe o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Os que vão receber o selo de Deus pelo Espírito Santo é um povo que tirou tudo que tem em si que não vem de Deus. Limpou a sua alimentação. Você viu aqui no verso dizendo assim, ó, a terra se encheu de sangue. Você viu esse verso aqui que nós lemos aqui? Viu aqui no livro de Ezequiel, capítulo 9? A terra se encheu de sangue. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já viu a terra cheia de sangue por aí? Viu ou não? Não. A terra não está cheia de sangue. E como é que diz que está cheia de sangue? Não é isso que a gente fica pensando? Vamos a uma pergunta aqui. Lá na geladeira, embaixo daquela parte ali, tem um negócio assim embaixo do congelador da geladeira. Ali embaixo fica cheio de sangue ou não fica? Fica ou não fica? É isso que ele está dizendo. A terra é pouca gente. A água quer dizer muita gente. A terra se encheu de sangue e de injustiça. E sabe que sangue que eu estou falando? Alguém sabe ou não sabe? O que é que eu estou falando? Pode falar, gente. Alimentação. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. Mas nós vamos entender isso no outro tema. Espero que ninguém falte. Amém? Amém. Vamos finalizar aqui na outra tela. Entendemos que devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Deixa eu pegar aqui a última. Se eu pegar essa aqui, eu pegar a última, tá bom? Eles vêm a ti como o meu povo costuma vir, e se assenta diante de ti como o meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não as põe por obras. Os lisonjeio com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Ouve a mensagem e diz que legal, mas volta às mesmas práticas. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Deus conhece os seus, Ele vai selar o seu povo. Nossa maneira, quer saber quando é que você vai ser selado? Vamos finalizar com essa última tela, tá? A nossa maneira de proceder determina se receberemos o selo do Deus vivo ou se seremos abatidos pelas armas destruidoras. O que estás fazendo, irmão? Na grande obra de preparação, os que estão se unindo com o mundo, estão se moldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Então, se tem alguma coisa que eu falei para vocês, meus queridos, na minha vida, do mundo eu tenho que tirar depressa. Aqui nós finalizamos a última tela. Perguntei qual é o selo de Deus, nós dissemos? O sábado. Então eu quero finalizar aqui. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há
entre os que ensinam a verdade a outros. Isso aqui me tremi de medo quando eu vi isso aqui. Porque aonde eu vou, eu ando sempre com a minha Bíblia. E ando sempre com isso aqui. Estudo, verdade e vida. Quando eu li isso aqui, ele falou direto comigo. Eu dou estudo bíblico. Eu estou querendo estudo. Onde eu conhecer, vamos lá, a gente vai estudar. E ela diz assim, muitos, ela diz quantos? Muitos, meus queridos. Quando diz muito, não é pouco. Muitos há mesmo entre que ensinam a verdade a outros, tá? Que não receberão na testa o selo de Deus. Olha por quê. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade do seu mestre, compreenderam todos os pontos da nossa fé, mas não tiveram as obras correspondidas. Deveriam ter dirigido a sua casa segundo os princípios, para que por meio de uma família bem ordenada pudessem apresentar ao mundo as influências da verdade ao coração humano. Aqui nós finalizamos essa parte. E quero fazer um apelo ao teu coração. Não perca o nosso próximo tema, dia 18. Nós vamos ver como é que Deus vai fazer para selar. Ezequiel sai apavorado quando vê essa visão. Ele sai tremendo e chorando e dizendo: Senhor, o que é isso? Só eu fiquei de resto, Senhor. Só sobrou eu. Todo mundo foi exterminado. Quando nós lemos no livro de Mateus, os dias do Senhor serão como a volta, né? Ou serão como no dia de Noé. Ainda diz assim: a saber, poucos foram salvos. Quantos? 8. Poucos, quanto deu? 8. E ele diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se você for pegar a palavra pouco na Bíblia, você vai ver a quantidade de gente que é. Se você for ver aquela mulher colocando a sua oferta ali, a oferta dela era muito ou era pouca? Você está entendendo? Mas era um pouco escolhido, um pouco separado. Deus está interessado, ele foi mandar ali, andar ao redor ali da muralha. Quando ele mandou guerrear, era muita gente, mas no final ficou poucos. Não é isso? Ele quer um pouco de qualidade. E esse pouco de qualidade, o desejo dele é que seja eu e você. Amém? Amém? Não sei do que você está passando, não sei do que a palavra falou com você, mas de uma coisa eu sei: Deus pode transformar a nossa vida agora. Amém? É seu desejo? A Gabi vai estar cantando um louvor, e quando ela estiver cantando, sentado como você está, você vai meditar na letra do hino, das lutas que passamos, mas pela vitória que temos em Jesus, que é certa.